Então tá, gurizada que segue o canal do Fig Flip. Como eu havia prometido, eu vou gravar esse vídeo aí para tentar explicar para vocês a diferença entre lagos e mares. Tá? Lagos e mares também é uma coisa que acaba confundindo muita gente. Até mesmo os nossos PhDs aí em oceanografia muitas vezes têm certa dificuldade em explicar para as pessoas aí o porquê que o Cáspio, que é um lago, né, por que é chamado de mar, por que o Galileia, que é um lago, é chamado de mar, o Mar Morto, por que é chamado de mar, se é um lago. Então os próprios oceanógrafos acabam se confundindo muito aí e tem uma certa dificuldade de explicar convincentemente para as pessoas os porquês das coisas. Bem, existem duas linhas de pensamento, a bíblica e a humana, né? O ser humano vai lá e acaba confundindo tudo aquilo que Deus disse, né? Deus é realmente o cientista, o onisciente, a palavra dele é realmente a ciência, porém o homem vai lá e confunde tudo. Então o homem acabou criando aí duas concepções para lagos. Tá? Isso é uma concepção a mais do que Deus disse. Deus disse que existem só três. Existem o oceano, os mares e os lagos. O ser humano vai lá e diz, não, existem o oceano, os mares e dois tipos de lagos. Então isso confunde realmente as pessoas. Então, de acordo com a concepção humana, existem dois tipos de lagos, e eles são os lagos abertos, que são chamados de lagos exorreicos. Os lagos abertos são aqueles que têm um vazamento na direção do mar ou do oceano. E tem os lagos fechados. Os lagos fechados são chamados de lagos endorreicos. Os lagos endorreicos são aqueles que são completamente cercados por terra e não tem contato nenhum com o mar ou o oceano. Então essas duas concepções acabam confundindo muitas pessoas. Acaba confundindo muitas pessoas mesmo. Os lagos exorreicos são aqueles que recebem água de alguma nascente, de algum rio, que alimenta esse lago, porém o lago se enche. Tá? O lago se enche e acaba vazando na direção do mar ou do oceano. Então os lagos abertos ou exorreicos são lagos como, por exemplo, o Galileia. Tá? O Galileia, ele recebe a água do Rio Jordão, que é de uma nascente, tá? Uma nascente que tem ali no Monte Hermon, e aquela água então enche o Galileia. O Galileia se enche e vaza para o outro lado, para o lado sul. Então o Rio Jordão continua fluindo, e ele acaba no Mar Morto. Então o Mar Morto, ele é um lago também fechado, de acordo com a concepção aí da ciência atual. Ele é um lago fechado. E o Galileia é um lago aberto. Os dois são lagos, de acordo com a concepção do ser humano atual, da ciência, né, dos cientistas, dos especialistas, com dois S, C cedilhas e Z, né, os especialistas. Só que de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra do onisciente, é diferente. Então, de acordo com a palavra do onisciente, o Galileia é um lago e o Mar Morto é um mar. Porque, de acordo com a Bíblia, os rios correm para o mar, no entanto, o mar não se enche. Então, o mar, de acordo com a concepção bíblica, de acordo com a concepção de Deus, mar é tudo aquilo que recebe água dos rios, porém não se enche. Não se enche. Já os lagos recebem as águas dos rios, porém se enchem e vazam. Então, essa é a concepção bíblica. A concepção bíblica é aqueles corpos que recebem águas de rio, porém se enchem e vazam, são chamados de lagos por Deus e pela Bíblia. Já os mares são os corpos que recebem águas dos rios e não se enchem. A água acaba ali, é o fim da linha dos rios. Essa é a concepção bíblica. Para o ser humano, os mares são todos aqueles corpos que são separados do oceano por um estreito. Tá? Alguns também consideram separações por ilhas também. Então, de acordo com a concepção humana, os mares não são aquilo que se enche ou que não se enche, que recebe água ou que não recebe água. É aquilo que for separado do oceano por um estreito. Já para Deus, não. Para Deus, os mares são todos aqueles corpos que são o fim da linha de um rio e que não se enchem. Tá? Eles não se enchem porque eles possuem todo um sistema de vazamento, de recolhimento de água, de reciclagem de água, que são aí os pontos anfidrômicos ou outro tipo de furo, às vezes um filtro, uma filtragem no fundo, né? Coisa que em inglês é chamado de seepage. Eles possuem uma seepage no fundo, uma espécie de filtragem. São furos menores e que acabam não criando redemoinhos na superfície.
mas eles não se enchem por causa disso, do contrário, se encheriam. Se não tivesse um furo no fundo, se não tivesse um filtro no fundo, se encheria sim, se encheria e acabaria vazando, tá? Então essa é a diferença entre mares e lagos, tá? Os mares, de acordo com a concepção humana, são as divisões do oceano por estreito, porém, de acordo com a concepção bíblica, são os corpos d'água que são o fim da linha dos rios, o fim da linha de qualquer rio. Tá? Isso aí acontece em várias partes da Terra, lugares como o Cáspio, lugares como o Mar Morto, lugares como o Great Salt Lake nos Estados Unidos, todos eles são mares, de acordo com a concepção bíblica. Porém, de acordo com a concepção humana, são lagos, porque a concepção humana então foi lá e criou duas concepções para lagos, para confundir a cabeça das pessoas e, obviamente, afastar elas da palavra de Deus. Um abraço a todos e até a próxima.